Good afternoon again. Boa tarde de novo. We have been looking at the seven thunders of the seven Caesars. A gente tem olhado nos 7 trovões dos 7 Césares. And picking up from where we left off yesterday, Então, pegando de onde a gente parou ontem, we located Claudius Caesar at midnight. a gente colocou Cláudio César na meia-noite. And in connection with him, we see the issue of immigration being brought to view. E em conexão com ele, a gente vê o assunto de imigração sendo tratada. And the accusation faced by the priests of heresy and sedition. E a acusação feita aos sacerdotes de hereges e sedição. Which was the twofold charge leveled against Christ after his midnight seizure. Na qual foi os encargos que ele recebeu, que Cristo recebeu no seu período. And the prediction before midnight that preceded midnight E a predição da meia-noite, que prediz, que vem antes da meia-noite, were the messages brought by Agabus. foi a mensagem trazida por Ágabos. And Agabus prophesied that in the days of Claudius Caesar, E Ágabos professou que no dias de Cláudio César, a worldwide a dearth would come into all lands. So we made the claim that part of this prediction e a gente diz que parte dessa predição is a worldwide financial crisis and famine at midnight. é uma crise financeira e mundial. E fome também. And we put down some thoughts regarding the agency of this financial crisis. A gente botou algumas coisas em relação a essa crise financeira. Line upon line, we know that Raphia happens at midnight. Linha sobre linha, a gente sabe que Ráfia, a Batalha de Ráfia acontece na meia-noite. Russia defeats the United States at midnight. Os Estados Unidos, a Rússia ataca os Estados Unidos na meia-noite. And we see here the meaning of the name Agabus, E a gente vê aqui o significado da palavra Ágabos, meaning locust, significando gafanhoto. that Islam would be the agency that would bring this about at midnight. Que o Islã que iria trazer isso na meia-noite. And we said with Islam at midnight we have the formation of a world of a caliphate. E a gente viu que com o Islã na meia-noite é formado um califato. And of the witnesses that identify this, we laid out one. E as testemunhas que identificam isso, The covenant promise in relation to Ishmael. a aliança da promessa em relação a Ismael, That he would beget 12 princes and be made a mighty nation. ele pegou 12 príncipes e fez uma grande nação. We said the number 12 is a symbol of organization. The word translated as prince means sheikh. A palavra traduzida como príncipes é sheikh, And a sheikh is an Islamic ruler. e o sheikh é um governador islâmico. And if you look at the meaning of the word nation, E se você olhar a significação da palavra nação, it means a swarming of locusts. If you look in your concordance. So the covenant promise pertained to Ishmael.
is given at the same time as that pertaining to Isaac. ao mesmo tempo que é dado para Isaac. And we know that the covenant promise pertaining to Isaac is fulfilled at midnight. E a gente sabe que a promessa da aliança é cumprida na meia-noite. Midnight is when the covenant promise with the priest is established, is finalized. Meia-noite é quando a aliança com os sacerdotes é finalizada. And we see the fulfillment of the covenant promise pertaining to Islam at the same point. And Agabus gave a second prophecy, E Agabus deu uma segunda profecia, and this prophecy pertained to the binding of Paul. essa profecia é relacionada com o atamento de Paulo. Right? Agabus, he took Paul's girdle Ágabo, ele pegou and bound his own hands and feet, o cinturão de Paulo e atou suas and próprias mãos said, e pés. in this manner will the owner of this girdle be bound and be taken by the Jews to the Gentiles. E por esse homem eu vou ser atado e vai ser levado atado para os judeus. Hands are a symbol of works. Mãos são símbolos de trabalho. The girdle is a symbol of righteousness and faithfulness, Cinturão é um símbolo de justiça e fé, according to Isaiah 11, verse 5. de acordo com Isaías 11, verso 5. And feet are the symbol of a gospel message. E pé é um símbolo da mensagem do evangelho, According to Romans 10:15 and Ephesians 6:15. de acordo com Romanos 10, 15 6:15. e Efésios 6, 15. So what we're seeing is the binding of the faithful priests, O que a gente está vendo é o atamento dos sacerdotes fiéis, which takes place at midnight. que acontece na meia-noite. Right, so we have a structure where we see the foolish priests being bound off first, Então a gente tem uma estrutura onde a gente vê as virgens ou as virgens imprudentes sendo atadas primeiro, ou and it's a sacerdotes. progressive development from the prediction before midnight, and it's concluded at midnight. Isso é um desenvolvimento progressivo da predição antes da meia-noite à meia-noite. Primeiro, o joio sendo tirado, atado. And at midnight, where we have the binding off of the priests taking place. E na meia-noite, que são os sacerdotes fiéis que são atados. And when you come to midnight, this is where Paul is bound off. Quando você vem para meia-noite, é aí que é quando Paulo é atado. And what Agabus' prediction is bringing to view E o que Agabus predisse trago à is vista. that at midnight the priests are bound off, their hands are bound, they're bound in their righteous character, their righteous works. É que os sacerdotes são atados nas suas mãos, nos seus atos de justiça. And they are sealed in this message that they're bearing at midnight. Eles são selados nessa mensagem que eles estão levando na meia-noite. But this binding off experience Mas essa experiência do atamento comes in connection with their being taken by the Jews to the Gentiles. vem em conexão aonde eles estão sendo levados pelos judeus aos gentios. Which is, as we saw with Priscilla and Aquila, Assim como a gente viu Priscila e Aquila. Und Aquila? Aquila. Thank you. when the Jews instigate the civil authorities Quando os judeus instigaram as autoridades by identifying you as a threat to the public good, identificando eles como um problema para o bem social, perigo they para o bem instigate the público. civil authorities to deal with you. Eles instigaram as autoridades para lidar com eles. And that's where we see persecution being brought to view in the experience of the priests.
So if we continue, Então, se a gente continuar, on page 75 of your notes, na página 79 das suas notas, under the heading Nero Midnight Cry, onde está escrito Nero, clamor da meia-noite, and we're going to read from Acts of the Apostles, page 486 to 487. a gente vai ler Atos dos Apóstolos 272 até 273. Okay, so we have 3 paragraphs to read. 3 parágrafos para ler. And it says, from the viewpoint of human judgment, Paul's condemnation before such a judge was certain. But the apostle felt that so long as he was loyal to God, he had nothing to fear. The one who in the past had been his protector could shield him still from the malice of the Jews and from the power of Caesar. And God did shield his servant. At Paul's examination, the charges against him were not sustained, and contrary to the general expectation, and with a regard for justice wholly at variance with his character, Nero declared the prisoner guiltless. Paul's bonds were removed, he was again a free man. Had his trial been longer deferred, or had he from any cause been detained in Rome until the following year, he would doubtless have perished in the persecution which then took place. During Paul's imprisonment, the converts to Christianity had become so numerous as to attract the attention and arouse the enmity of the authorities. The anger of the emperor was especially excited by the conversion of members of his own household, and he soon found a pretext to make the Christians the object of his merciless cruelty. I'll just read the last paragraph. Ok. About this time, a terrible fire occurred in Rome, by which nearly 1/2 of the city was burned. Nero himself, it was rumored, had caused the flames to be kindled, but to avert suspicion, he made a pretense of great generosity by assisting the homeless and destitute. He was, however, accused of the crime. The people were excited and enraged, and in order to clear himself and to rid the city of a class whom he feared and hated, Nero turned the accusation upon the Christians. His device succeeded, and thousands of the followers of Christ, men, women, and children, were cruelly put to death. Do ponto de vista do juiz humano, era certa a condenação de Paulo perante tal juiz. Mas o apóstolo compreendia que, enquanto ele fosse fiel a Deus, nada teria a temer. Aquele que no passado fora seu protetor poderia ainda protegê-lo da maldade dos judeus e do poder de César. E Deus amparou seu servo. Ao ser Paulo interrogado, não foram sustentadas as acusações feitas contra ele, e contrariamente à expectativa geral, e com respeito pela justiça inteiramente em desacordo com o seu caráter. Nero declarou inocente o prisioneiro. As cadeias de Paulo foram removidas, tornou-se novamente homem livre. Tivesse o seu julgamento demorado mais, ou fosse ele por qualquer motivo detido em Roma até o ano seguinte, e teria sem dúvidas perecido na perseguição que então aconteceu. Durante a prisão de Paulo, os conversos ao cristianismo se tornaram tão numerosos que atraíram a atenção e despertaram a inimizade das autoridades. A ira do imperador se despertou de modo especial pela conversão dos membros de sua própria casa, e logo encontrou o pretexto para fazer dos cristãos objeto de sua inexorável crueldade. Ocorreu por aquele tempo um terrível incêndio em Roma, pelo qual quase metade da cidade se queimou. O próprio Nero falava-se atear ao fogo, mas para desviar as suspeitas, fez uma ostentação de grande generosidade, prestando assistência aos que ficaram sem lar e destituídos de seus bens. Foi, contudo, acusado do crime. O povo ficou agitado e enraivecido. E Nero, a fim de inocentar-se e também livrar a cidade de uma classe que ele temia e odiava, voltou a acusar contra os cristãos. Seu expediente foi bem sucedido e milhares de seguidores de Cristo, homens, mulheres e crianças, foram cruelmente mortos. Okay, so Então, we're marking Nero at the midnight cry. a gente está marcando Nero no clamor da meia-noite. And what we see in the time of Nero is that the city of Rome was burnt down. Então, o que a gente vê no período de Nero é que a cidade de Roma foi queimada. So what was the city of Rome to the Roman Empire? Então, o que era a cidade de Roma para o Império Romano?
It was the empire's sanctuary of strength. É o centro de força do império. In the language of Daniel 11, verse 31. Na língua de Daniel 11, verso 31. It was the center of the empire's power. Era o centro do poder do império. On page 76, Na página 76, quote number 15. citação número... And this is from Uriah Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation, page 254. É o livro a respeito de Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, 254.4. And it says, the power of the empire was committed to the carrying on of the work before mentioned, and they shall pollute the sanctuary of strength, or Rome. If this applies to the barbarians, it was literally fulfilled, for Rome was sacked by the Goths and Vandals, and the imperial power of the West ceased through the conquest of Rome by Odoacer. Or if it refers to those rulers of the empire who were working in behalf of the papacy against the pagan and all other opposing religions, it would signify the removal of the seat of empire from Rome to Constantinople, which contributed its measure of influence to the downfall of Rome. The passage would then be parallel to Daniel 8:11 and Revelation 13, verse 2. O poder do império estava comprometido com a continuidade do trabalho antes mencionado, e poluirão o santuário da força, o santuário e a fortaleza na versão Ferreira de Almeida, ou Roma. Se isso se aplica aos bárbaros, foi literalmente cumprido, pois Roma foi saqueada pelos godos e os vândalos, e o poder imperial do Ocidente cessaram com a conquista de Roma por Odoacer. Ou se refere aos governadores do império, que estavam trabalhando em favor do papado contra o pagão e todas as outras religiões opostas, significaria a remoção da sede do Império de Roma para Constantinopla, que contribuiu com sua medida de influência para a ruína de Roma. A passagem seria então paralela a Daniel 8, 11 e Apocalipse 13, 2. Okay, so the city of Rome was Rome's sanctuary of strength. Então a cidade de Roma era a fortaleza, ou santuário da força do império. But Rome here is typifying the United States. Mas Roma tipifica os Estados Unidos. And what is America's sanctuary of strength? E qual é o santuário da força do império nos Estados Unidos? Is the US Constitution. É a Constituição dos Estados Unidos. Right, and we find this in Great Controversy 88, Então a gente acha isso em Grande Conflito, página 88. page 441. Grande Conflito, página And it 441. says, I'll read from the highlighted portion, I won't read from the top. Eu vou ler da porção que está em negrito. It says, and the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the secret of its power and prosperity. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam administrarem as leis. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder Right, e the principles of prosperidade. republicanism and Protestantism are enshrined in the Constitution. Which are America's sanctuary of strength. Que é o santuário da força da América. So what answers to the burning of the sanctuary of strength? What answers to the burning of the sanctuary of strength? O que responde ao queimamento do santuário da força dos Estados Or Unidos? rather, what typifies the burning of the sanctuary O of que strength? tipifica a queima do santuário da força?
Right, the establishment of the image of the beast Estabelecimento da imagem da besta at the midnight cry. no clamor da meia-noite. The image of the beast is the union of church and state. A imagem da besta é a união da igreja e o Estado. The image of the beast precedes the Sunday law. A imagem da besta ela precede a lei dominical. And in order to form an image of the beast, Em ordem para formar a imagem da besta, the constitution would have to be abrogated. a Constituição tem que ser deixada. When the constitution begins to be abrogated at the midnight cry, Então, quando a Constituição começa a ser deixada de lado ali no clamor da meia-noite, this is the burning of the sanctuary of strength. isso é a queima do santuário da força. So what followed Nero is an interesting development. O que segue Nero é um desenvolvimento bem interessante. Because Nero was overthrown in an uprising, and what followed was a period of civil war. O que seguiu isso foi um período de guerra civil, Referred to historically as the Year of Four Emperors. historicamente referindo a um ano de 4 imperadores, Where four emperors rose and were overthrown successively. onde 4 imperadores subiram ao poder e foram tirados do poder consecutivamente. Right, and these emperors were Galba, Esses imperadores foram Galba, Otho, Otho, Vitellius, Vitellius and Vespasian. e Vespasian. Let's read this passage in your notes. Vamos ler essa passagem nas suas notas. Quote number 17 on page 77. And this is taken from Acts of the Apostles, page 496. Se tirar de Atos dos Apóstolos, em português 278.5. It says, not long after this, Nero sailed on his infamous expedition to Greece, where he disgraced himself and his kingdom by contemptible and debasing frivolity. Returning to Rome with great pomp, he surrounded himself with his courtiers and engaged in scenes of revolting debauchery. In the midst of this revelry, a voice of tumult in the streets was heard. A messenger dispatched to learn the cause returned with the appalling news that Galba, at the head of an army, was marching rapidly upon Rome, that insurrection had already broken out in the city, and that the streets were filled with the enraged mob, which threatened death to the emperor and all his supporters, was rapidly approaching the palace. Não muito tempo depois disso, Nero deu início à sua ignominiosa expedição à Grécia, onde desonrou a si e ao seu reino em desprezíveis e vis frivolidades. Retornando a Roma com grande pompa, cercou-se de seus cortesãos e se entregou a cenas de revoltante devassidão. Em meio a essa orgia, ouviu-se nas ruas uma voz de tumulto. O mensageiro despachado para se informar da causa voltou com novas de empalidecer, dizendo que Galba, à frente de um exército, estava marchando rapidamente sobre Roma e que a insurreição havia já irrompido na cidade, estando as ruas cheias de uma multidão enraivecida que, ameaçando de morte o imperador e todos que o cercavam, se estava rapidamente aproximando do palácio. Let's read quote number 18, then we'll speak to these developments. Vamos ler a próxima citação, depois a gente fala. It says, the year of the four emperors was the year in the history of the Roman Empire, AD 69, in which four emperors ruled in succession, Galba, Otho, Vitellius, and Vespasian. The suicide of Emperor Nero in 68 was followed by a brief period of civil war, the first Roman civil war since Mark Antony's death in 30 BC. Between June of 68 and December of 69, Rome witnessed the successive rise and fall of Galba, Otho, and Vitellius until the final accession of Vespasian.
first of the Imperial Flavian dynasty, in July 69. The social, military, and political upheavals of the period had empire-wide repercussions, which included the outbreak of the Batavian Rebellion. O ano dos 4 imperadores foi um ano da história do Império Romano, 69 d.C., em que 4 imperadores governaram em sucessão: Galba, Otto, Vitélios e Vespasiano. O suicídio do imperador Nero em 68 foi seguido por um breve período de guerra civil, a primeira guerra civil romana desde a morte de Marco Antônio em 30 a.C. Entre junho de 68 e dezembro de 69, Roma testemunhou a sucessiva ascensão e queda de Galba, Otto e Vitélios até a última ascensão de Vespasiano I da dinastia Flaviana Imperial, em julho de 69. As convulsões sociais, militares e políticas do período teve repercussões por todo o império, que incluíram o início da rebelião Batava. So we see a number of things we want to draw on here. Então a gente vê o número de coisas que a gente quer colocar aqui. Nero's at the midnight cry, Nero está na meia-noite, no clamor da meia-noite, where the sanctuary of strength is burned, typifying the image of the beast. quando o santuário da força é queimado, tipicando a imagem da besta. And he goes on an infamous expedition to Greece, E ele vai em uma expedição para a Grécia, where he degrades himself. onde ele se degrada, What answers desonrou ele to mesmo. Nero degrading himself to Greece at the midnight cry? Onde que ele se desonrando para a Grécia está ali no clamor We da know, meia-noite? according to Daniel 11, verses 1 to, I think it's verse 3 that identifies it. Eu acho que no verso 3 de Daniel 11 identifica isso. That this time period from midnight cry to the Sunday law Que nesse período do clamor da meia-noite até o degrado dominical is the time period of the parallel kingdoms. é o período de tempo de reinos paralelos. Greece is a symbol of the United Nations, Grécia é um símbolo das Nações Unidas. and this time period, midnight cry to the Sunday law, this is the time when Greece as the United Nations É esse período em que a Grécia, como as Nações Unidas, begins its rise as the seventh kingdom. começa a se levantar como o sétimo reino. But America, at this point, it is being degraded. Mas a América, nesse ponto, está caindo, está descendo. This is the time period of the parallel kingdoms, midnight cry to the Sunday law. Esse é o período de tempo de reinos paralelos, clamor da meia-noite até o decreto dominical. Where you have the seventh kingdom, the 10 kings, the United Nations rising, Quando você tem o sétimo reino, as Nações Unidas, levantando, and you have the sixth kingdom, the United States, degrading. e você tem o sexto reino, que é os Estados Unidos, caindo. So he sails on this infamous expedition to Greece, Então ele vai nessa expedição ignomiosa para a Grécia. and then what happens? Então o que acontece? Rebellion and civil war break out. Rebelião e guerra civil acontece. What does that tell us? Então o que isso fala para nós? It's telling us that at the midnight cry, Isso there's diz- going to be a civil war in the United States. Isso diz para nós que no clamor da meia-noite vai haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Spirit of prophecy says there will be a civil war in the United States. Irmão White disse que vai haver uma guerra civil nos Estados Unidos. That passage is in your notes in the section under Claudius. Essa passagem está na seção que fala de Cláudios. Em suas notas. But this is part of the message we're bearing as the prediction before midnight. Mas isso é parte da mensagem que a gente vai estar levando na predição antes da meia-noite. And we have additional witnesses now to this understanding that there's going to be a civil war at the midnight cry. A gente tem a entendimento adicional a respeito que vai haver uma guerra civil A nos simple Estados one I'll Unidos just no put on clamor da the record. meia-noite. Mas só para colocar na gravação. Is the triple application of the three Romes.
É a tripla aplicação de três Romas, das três Romas. When you look at the first Rome, which is papal Rome, Quando você olha para a primeira Roma, a qual é Roma papal, it conquered 3 geographic obstacles: ela conquista três áreas geográficas. pagan. Pagã, Roma pagã. The east, the south, and the glorious land. O leste, o sul e a Terra Gloriosa. Roma pagã. Syria in the east, Síria, Egypt in the south, and the glorious land Palestine. Síria no leste, Egito no sul e a Palestina como a Terra Gloriosa. The second geographic obstacle to be conquered was Palestine. A segunda área geográfica a ser conquistada foi a Palestina. And if you read the history of Nero's conquest of Palestine, E se você ouve a história da conquista de Nero da Palestina, the Jews were in a state of civil war at that time. There were two warring factions in a civil war. os judeus estavam em uma guerra civil nessa época. When you look at the second Rome, which is papal Rome, Quando você olha para a segunda Roma, a qual é Roma papal, it conquered 3 obstacles: the Ostrogoths, the Heruli, and the Vandals. ele conquista três obstáculos: vândalos, euros e os ostrogotos. The second obstacle to be conquered, there were the Vandals. O segundo obstáculo a ser conquistado foram os vândalos. And if you look at the Vandals at the time they were conquered, they were in the midst of civil strife. E se você vê no período que eles foram conquistados, os vândalos, que era o segundo, eles estavam no período de problemas civis, guerras civis. So we have 2 witnesses that the second geographic obstacle Então a gente vê duas testemunhas de que o segundo obstáculo que vai ser conquistado in Rome's rise to universal dominion para Roma pegar o seu domínio is universal conquered in the context of civil war. é conquistado num contexto de guerra civil. So in modern Rome's rise, she conquers 3 geographic obstacles: Roma moderna, a crescer, ela tem que conquistar três áreas geográficas: the king of the south, the glorious land, and Egypt. o rei do sul, a Terra Gloriosa e o Egito. Egito, terceiro. And the second obstacle to be conquered is the glorious land, the United States. E o segundo objeto a ser conquistado é os Estados Unidos, a Terra Gloriosa. Thus, when the United States is conquered, there'll be a civil war taking place in that country. E quando os Estados Unidos é conquistado, vai ter uma guerra civil acontecendo no país. And how was the United States conquered in Daniel 11, verse 41? E como que foi os Estados Unidos conquistado em Daniel 11, verso 41? It is a spiritual conquest. É uma conquista espiritual. And this spiritual conquest takes place E essa conquista espiritual acontece when America forms an image of the beast quando os Estados Unidos forma a imagem da besta and passes the Sunday law. e passa a lei dominical. Right. So if the United States is conquered at the image of the beast, Se os Estados Unidos é conquistado na imagem da besta and it's the second obstacle to be conquered, e tem esse segundo objeto para ser conquistado, right, we have this witness of a civil war taking place at that time. E a gente tem essa testemunha da guerra civil acontecendo nesse tempo. There are more witnesses to that. In fact, the study of the coming civil war is an entire study on its own. Tem mais testemunhas para isso. Em fato, o estudo de guerra civil é um estudo por si só bem grande, assim. Pra ser feito. But for our purposes, we will continue. Mas a gente vai continuar. Or rather, for our purposes, I think that's enough. A propósito, eu acho que isso é suficiente. So you have this this period of civil war, Então você tem esse período de guerra civil, in which you see 4 emperors, no qual a gente vê imperadores, dos 4 imperadores. and the number 4 is a symbol of scattering or progressive destruction. E o número 4 é um símbolo de progressão ou de espalhamento. Progressão e espalhamento. And the scattering and progressive destruction of the United States E o espalhamento e
destruição progressiva dos Estados takes place in this Unidos time period of the parallel kingdoms. acontece nesse período de reinos paralelos. Right? And the fourth of these Então, e o quarto desses imperadores was Vespasian. foi Vespásio. Now, Vespasian was the father of Titus. Então, Vespásio foi o pai de Titus. Titus, who destroyed Jerusalem in AD 70. Titus foi o que destruiu Jerusalém no ano And the 70. destruction of Jerusalem is a type of the Sunday law. E a destruição de Jerusalém é um tipo da lei dominical. Okay, so this line is identifying the tidings out of the east. Então, essa linha está identificando os rumores do Oriente, Which is Agabus's prediction qual é a predição de Agabus about the locusts, the children of the east. sobre os gafanhotos, os filhos do Oriente, And the work that they do at midnight of bringing about a worldwide economic crisis. e o trabalho que eles fazem na meia-noite, trazendo uma crise mundial econômica And global famine. e fome global. But we know that this line is also identifying the internal truth A gente sabe que essa verdade também está identificando a verdade interna of the binding of the priests do atamento dos sacerdotes at midnight. à meia-noite. Okay, so that's the end of this study. Então, esse é o fim desse estudo. Our next study, Nosso próximo estudo, we'll start on it now. a gente vai começar ele agora. It is the tidings out of the north. Então, são os rumores do norte. And in the English and German notes, it's on page 97. E nas notas em inglês e alemão está na página 97. So what are the implications of what we're sharing? Então, quais são as implicações do que a gente está compartilhando aqui? That the tidings out of the east and out of the north that trouble the papacy Que os rumores do este e do oriente, eles perturbam o papado. in Daniel 11 verse 44. Em Daniel 11, verso 44. That these tidings are the message that is being brought to view here at the prediction before midnight. Que esses rumores são trazidos aqui na predição antes da meia-noite. So tidings out of the north. Então, rumores do norte. And this study entitled Tidings Out of the North E esse estudo aqui, intitulado como Rumores do Norte, is a study of the seven thunders of the seven Persian kings. é um estudo dos 7 trovões sobre os 7 reis persas. And we'll see that this line E a gente vai ver que essa linha also clearly brings to view a prediction before midnight. também traz claramente à vista a predição antes da meia-noite. Okay, so we'll begin by reading quote 1.1 Então, at the top of the page. Então a gente vai começar lendo a primeira citação. And it's taken from 7 Bible Commentary, page 971. É tirado do Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. And it says, the special light given to John, which was expressed in the seven thunders, was a delineation of events which would transpire under the first and second angels' messages. A luz especial dada a João expressa nos 7 trovões foi uma delineação de eventos que ocorreram sob a primeira e a segunda mensagem angélicas. And let's read the next Vamos ler o próximo. quote from the same page. Próxima citação na mesma página. The same page in 7 Bible Commentary. Mesma página. It says, after these seven thunders uttered their voices, the instruction comes to John as to Daniel in regard to the little book. Seal up those things which the seven thunders uttered. These relate to future events which will be disclosed in their order.
Após os 7 trovões emitirem as suas vozes, a ordem veio a João, como a Daniel, em relação ao livrinho. Sela as coisas que os 7 trovões falaram. Isso se relaciona a eventos futuros que serão abertos em sua ordem. So, what this is saying Então, o que isso está dizendo is that the 7 thunders é que os 7 trovões are a delineation of events são uma delineação de eventos under the first and second angels' messages. sobre a primeira e a segunda mensagem angélicas. And when we look at this delineation of events, Quando você olha essa delineação de eventos, we understand them to be the events from 1798 você vê que eles trazem de 1798 to 1844. a 1844. And this is the history of the first and second angels, E essa é a história do primeiro e do segundo anjo, and it brings us to the arrival of the third. e nos traz aqui até a chegada do terceiro anjo. Right. So these are the 7 thunders, Então, esses são os 7 trovões. and we're told that they also relate to future events. E nos é dito que ele também se relacionam a eventos futuros. And what this is teaching us is that the history brought to view in these 7 thunders is repeated. Então, o que é dito é que a história repetida, a história dos 7 trovões é repetida. And it's repeated in our line in this history from 1798, E é from repetido, 1989. e é repetido na nossa história aqui de 1989 até to the Sunday law, até a lei dominical. in which this history we also identify 3 angels' messages, Na qual nessa história, as in the Millerite line. a gente também identifica as 3 mensagens angélicas, assim como na história milerita. But we know from Isaiah 46, verses 10 and 11, Mas a gente sabe de Isaías 46, versos de 10 a 11, that God declares the end from the beginning, que Deus declara o fim desde o princípio. right? And Okay. we know that this history of the 7 thunders, E a gente sabe que a história desses 7 trovões it's identifying the history of the end of the 2300 days. identifica o fim dos 1.300 dias. This history of the 7 thunders is the end of the 2300 days. Essa história dos 1.300 dias é o fim. Essa história é o fim dos 2.300 anos. And God declares the end from the beginning. E Deus diz o fim desde o princípio. And when we look at the history of the beginning of the 2300 days, Quando a gente olha para o começo da história dos 2.300 dias, we see the 3 angels' messages being typified by 3 decrees. a gente vê as 3 mensagens angélicas serem tipificadas por 3 decretos. And who passed these 3 decrees? E quem é que passa esses 3 decretos? These decrees were passed by 3 Persian kings. Esses decretos são passados por 3 reis persas: Cyrus, Darius, Ciro, Dario e and Artaxerxes. Artaxerxes. But these 3 decrees Mas esses 3 decretos were passed, these 3 decrees were passed over the history of 7 Persian kings. Esses 3 decretos foram passados sobre um período de 7 reis persas. Thus, we're drawing from this the understanding that these 7 Persian kings are an illustration of the 7 thunders. É daí que a gente tira que esses 7 reis persas é uma ilustração dos 7 trovões. We see the prediction before midnight in this history. A gente vê a predição antes da meia-noite aqui nessa história. Therefore, it only makes sense that we
can identify it in this history as well. Então faz sentido, só faz sentido se a gente ver conectado nessa história aqui também. Okay, so this history is going to be the subject of our focus. Então essa história aqui vai ser o assunto do nosso foco. And this is how we are going to approach it. É assim que a gente vai chegar. The 3 decrees give us the template. Os 3 decretos dá pra gente assim o template. The A first base. decree O primeiro decreto was passed by Cyrus, foi passado por Ciro. and it typifies the first angel, which arrived at the time of the end, E ele tipifica o primeiro anjo, ao qual representa o tempo do fim, which in our line is 1989. na qual na nossa linha é 1989. So I'll put here 1989. Então eu vou colocar aqui And 1989. the second decree Então o segundo decreto typifies the second angel's message, tipifica a segunda mensagem or rather, it angélica, was passed by Darius, que foi passado por Dario, and it typifies the second angel, e tipifica o segundo anjo, which arrived at 9/11. que chegou em 11 de setembro. And the third decree, E o terceiro decreto, which was passed by Artaxerxes, que é passado por Artaxerxes, typifies the third angel, tipifica o terceiro anjo, which we place at the Sunday law. que a gente coloca no decreto dominical. So we have these 3 kings Então a gente tem esses 3 reis giving us these 3 principal waymarks in this line. nos dando esses 3 princípios, esses marcos principais. Esses 3 marcos principais na linha. But we know that, so these 3 kings give us the template, Então esses 3 reis eles dão pra gente assim a base. and now as we are considering this within the context of the 7 thunders, Então a gente está considerando isso agora com o contexto dos 7 trovões. we take the 7 kings that ruled in this history A gente pega os 7 reis que foram governadores, governaram and nesse período, superimpose nessa them on the história, structure provided by these 3 kings. e coloca ele na estrutura dada por esses 3 reis. Right, so we would see 2 kings intervening between Cyrus and Darius, A gente veria 2 reis entre Ciro e Dario, and 2 more intervening between Darius and Artaxerxes. e 2 mais entre Dario e Artaxerxes. All right, and the 2 intervening between Cyrus and Darius E os 2 que são entre Ciro e Dario, are Cambyses, Cambises, false Smerdis, falsos Esmernes, and the 2 intervening between Darius and Artaxerxes e os 2 entre Dario e Artaxerxes are Xerxes. são Xerxes Who's the other one? And Artabanus. Artabanus. Yeah. e Artabanus. Okay, so Então, I guess what I'm getting at is these 3 kings allow us to locate these other kings in our line of history. então esses 3 reis, eles ajudam a localizar os reis na nossa história. E Artabanos, o último, ou antes de Artaxerxes. So based on this structure, Cambyses would typify the increase of knowledge, Então, nessa história, Cambises iria tipificar o aumento de conhecimento, IOK is increase of knowledge, IOK é aumento de conhecimento, false Smerdis is therefore the formalization, falsos Esmernes significa formalização, representa, and Darius is the empowerment and the arrival of the second, as we said. e Dario a chegada da segunda mensagem angélica, é o fortalecimento, Xerxes is midnight, Xerxes é a meia-noite, Artabanus is the midnight cry, Artabanes é
proclama na and meia-noite. Artaxerxes is the Sunday law. E Artaxerxes, decreto dominical. Okay, so having laid this out, we can now start to identify the characteristics of each of these kings. Colocando isso, tem como agora a gente identificar a característica de cada um desses reis, which speak to the corresponding waymark of the seven thunders in our line. que correspondem aos 7 trovões colocados na nossa linha. And we'll also identify a prediction before midnight E a gente também vai identificar uma predição antes da meia-noite, between Darius and Xerxes. entre Dario e Xerxes. So let's start with Cyrus Então vamos começar com Ciro, on page 98 of your notes. na página das notas aí, 98. And this quote is taken from Prophets and Kings, page 556 to 557. Essa citação é de Profetas e Reis, página 555.4 e 557. And it says, Daniel's prayer had been offered in the first year of Darius, the Median monarch, whose general Cyrus had wrested from Babylonia the scepter of universal rule. The reign of Darius was honored of God. To him was sent the angel Gabriel to confirm and to strengthen him. Upon his death, within about 2 years of the fall of Babylon, Cyrus succeeded to the throne, and the beginning of his reign marked the completion of the 70 years since the first company of Hebrews had been taken by Nebuchadnezzar from their Judean home to Babylon. A oração The de deliverance of Daniel from the den of lions had been used of God to create a favorable impression upon the mind of Cyrus the Great. The sterling qualities of the man of God as a statesman of far-seeing ability led the Persian ruler to show him marked respect and to honor his judgment. And now, just at the time God had said he would cause his temple at Jerusalem to be rebuilt, he moved upon Cyrus as his agent to discern the prophecies concerning himself, with which Daniel was so familiar, and to grant the Jewish people their liberty. A oração de Daniel fora oferecida no primeiro ano de Dario, o monarca Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. Para ele foi enviado o anjo Gabriel para animá-lo e fortalecê-lo. Após a sua morte, cerca de 2 anos após a queda de Babilônia, Ciro sucedeu ao trono e o início de seu reinado marcou a conclusão dos 70 anos desde que a primeira companhia de hebreus havia sido levada da Judéia para a Babilônia por Nabucodonosor. A liberação de Daniel da cova dos leões tinha sido usada por Deus para criar uma impressão favorável na mente de Ciro o Grande. As verdadeiras qualidades do homem de Deus como um estadista de habilidade e de visão distante levaram o governante persa a mostrar-lhe respeito marcado e honrar seu julgamento. E agora, justo no tempo em que Deus tinha dito que faria fosse o seu templo em Jerusalém reconstruído, ele moveu Ciro com seu instrumento para discernir as profecias com respeito a ele mesmo, com as quais Daniel estava tão familiarizado e a conhecer ao povo judeu a sua libertação. This quote is marking the end of the 70 years of captivity for the Jewish nation in Babylon. Então essa citação está marcando o fim do período de 70 anos de cativeiro da nação judaica que estava em Babilônia. And Cyrus's first decree. E o primeiro decreto de Ciro. And this came at the end of 70 years. Isso veio no fim de 70 Okay, anos. so there's some dynamics here because there are actually 2 70-year prophecies. Então tem algumas dinâmicas aqui, porque na verdade tem períodos de 70 anos. One for Babylonian supremacy, Para o período de supremacia babilônica, which came to an end 2 years prior to 538. que veio ao fim 2 anos antes de 538. Right.
But the 70 years being identified in this passage is this 70 years, this second 70-year prophecy. Mas o que está sendo identificado aqui é esse segundo período de 70 anos, está sendo identificado aqui no texto, Relating to how long the Jews would be in captivity. relacionado ao período que o povo judeu estava em cativeiro. So, this 70 years of captivity, Então, esses 70 anos é um cativeiro. we're going to see that it typifies the 1260. A gente vai ver que isso tipifica os 1260 anos. Okay, so let's read Prophets and Kings, page 714. Então, vamos ler Profetas e Reis em português, 366. And it says, "Today the church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the salvation of a lost race. For many centuries, God's people suffered a restriction of their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the severest of penalties were visited upon those who dared disobey the mandates of men. As a consequence, the Lord's moral vineyard was almost wholly unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. The darkness of error and superstition threatened to blot out a knowledge of true religion. God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile." Hoje a Igreja de Deus é livre para levar adiante a conclusão do plano divino para a salvação de uma raça perdida. Por muitos séculos, o povo de Deus sofreu restrição de suas liberdades. A pregação do Evangelho em sua pureza foi proibida, e severas penas foram visitadas sobre aqueles que ousaram desobedecer os mandamentos dos homens. Como consequência, a grande vinha moral do Senhor foi quase inteiramente desocupada. As pessoas foram privadas da luz da palavra de Deus. A escuridão do erro e da superstição ameaçava apagar o conhecimento da verdadeira religião. A Igreja de Deus da Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante esse longo período de feroz perseguição, como estiveram os filhos de Israel em Babilônia durante o período do exílio. Okay, so we have Cyrus issuing his decree Então a gente tem Ciro colocando aí o seu decreto in 538 at the end of the 70 years of Jewish captivity. em 538, no fim do período de cativeiro de 70 anos do povo judeu. And this 70 years of captivity parallels the 1,260 years of E captivity. esses 70 anos de cativeiro paralela o período de cativeiro de 1260 anos. Supremacia The papal. 1,260 years of captivity ended in 1798, E os 1260 anos é um período de cativeiro que termina em 1798. and 1798 typifies 1989. E 1798 tipifica 1989. So we thus locate Cyrus at the time of the end. Então isso localiza Ciro ali no tempo do fim. Okay, so we'll pause here, Então a gente vai pausar aqui and in our next study, we'll finish this line in our next study, e a gente vai finalizar essa linha no nosso próximo estudo, beginning with Cambyses, and we'll close with Artaxerxes. começando com Cambises e terminando com Artaxerxes. But for now, let's close with prayer. Mas agora vamos finalizar com uma oração. Father in heaven, we thank you for your word. Pai Celestial, a gente agradece pela Tua palavra. Lord, we've crossed the halfway mark, Lord, of this school. Senhor, a gente tem cruzado a metade já desse período And Lord, we ask that, da Campal. Lord, you may help us not to get weary, E eu quero pedir que você possa nos ajudar, que a gente não fique help us desconcentrado. to maintain our focus and to take in these messages. Nos ajude a manter focados e a pegar essas mensagens And to make them our own upon our return to our respective homes. e levá-las para casas. Lord, please set your seal of approval upon what has been shared thus far. And bless us now as we break before. Nos ajude, Next study. nos abençoe agora nessa pausa para estudarmos depois. We ask this in Jesus' name. A gente pede isso em nome de Jesus. Amen. Amém.